Olá, pessoal! Tá começando mais um podcast Me Exclui Que Eu Gosto. Hoje é o nosso 5º programa e antes de fazer as nossas apresentações aqui, que a gente tem uma convidada maravilhosa, a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros. Hoje a gente está aqui com Arte em Família, chegou a nossa querida, a nossa linda capivara e a gente vai fazer uma enquete lá no Instagram para saber qual é o nome dele, tá bom? Então vocês vão decidir. Com a gente também Imprimac Comunicação Visual, que fez os nossos adesivos, as nossas plaquinhas. Também com a gente uma nova, maravilhosa apoiadora, a Bibit, que fez os nossos cenários aqui, que ela trabalha com decoração maravilhosa, tá muito caprichado. E Laura Marengo, que é essa linda, maravilhosa que está aqui do meu lado, que cedeu esse espaço, essas câmeras maravilhosas, todo o espaço, gente, toda essa gravação maravilhosa é ela. E se você quiser fazer umas fotos profissionais, umas fotos de gestante, umas fotos de um newborn, uma foto que você quiser, é só você vir aqui. Ufa! Ui! Consegui. Nossa, foi sensacional, hein? Então agora... Sem escorregar. Sem gaguejar. É, né? A gente tem que tentar. E claro que hoje nós temos uma pessoa que, de certa forma, é excluída, né? É esse o nome do nosso podcast. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Se você se sente excluído, manda um DM pra gente, Manda. né, Aline? A gente quer conversar. A gente vai bater um papo. Mas a pessoa que eu tenho aqui hoje é uma pessoa sensacional, incrível, que eu já tive a honra de fotografar. E eu tô aqui hoje com a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. A Adriana, que tem uma loja maravilhosa de produtos que fazem todo sentido na vida dela, que ela vai falar pra gente daqui a pouco. E aí, Dri? Você tá sendo bem-vinda? Muito. Ah, então isso é importante. Então a gente já começou bem o nosso podcast. Muito incluída. Ai, que delícia! Isso mesmo, É, o nosso trocadilho é esse mesmo. Dri, bom, vou te apresentar como o chamado maior, né, que foi o convite para você. A Adriana, ela é celíaca e ela vai contar um pouco desse universo pra gente, né, Dri? E a gente já estava conversando um pouquinho ali fora. E ainda fiquei sabendo de um monte de coisa que eu não estava sabendo. A história é super interessante. Vale muito a pena vocês conferirem o episódio de hoje, tá? Dri, eu vou começar com as perguntas, tá, Aline? Tá, claro. Hoje eu tô falante. Ai, tá Coisa que eu não sou. Imagina. Coisa que eu não sou. Só ela é o podcast todo. Dri, vamos lá. O que a gente tem mais dúvida, né? Você não nasceu com esse diagnóstico, certo? Não. E o que fez você procurar saber se você tinha algum problema? O que te levou a chegar num diagnóstico do celíaco? Bom, eu estava bem acima do meu peso, com uma autoestima péssima. Resolvi fazer uma dieta com nutricionista. Nessa dieta, a nutricionista colocou bastante germe de trigo na minha dieta. E eu amei. Interessante. Eu Olha amei. só que assassina em série. Mas eu amei, porque sacia a fome, sacia a ansiedade, estava dando super certo o resultado, né? Que era emagrecer, né? Sim. Aí, só que assim, eu cheguei num ponto que eu emagreci 8 quilos, só que a minha barriga começou a inchar. E ela inchava e eu tinha dores insuportáveis. Aí começou a minha saga, porque ninguém descobriu o que eu tinha. E você não tinha esse processo da barriga inchada antes? Não. Você estava acima do peso, mas isso não era Então, depois quando você recebe o diagnóstico, a gente passa por uma série de protocolos, né? Que daí você percebe que, sim, eu sempre fui celíaca desde que eu nasci. É isso que eu ia perguntar. Só que eu... O ponto que começa. Você nasce assim. a gente, na verdade, a gente tem o gene, a gente carrega o gene. Aí ele pode ou não desenvolver. Entendi. Por isso que tem gente que, igual eu, fui diagnosticada com 32 anos, né? Porque o meu gene desenvolveu aos 32 anos, mas eu já nasci com ele. Entendi. Mas assim, igual você perguntou da barriga, eu sempre fui barrigudinha, tanto que era o meu maior trauma, a vida toda. Aí, só que assim, sempre fui barrigudinha, ponto. Não tem o que fazer. Ai, vai estar todo mundo agora achando que tá Né? barriguda é celíaco. Magrela barriguda, né? Cheio de verme, né? E eu vou falar pra aí. Não é? No caso, era verdade. Dó, que dó. Aí eu não... Então, assim, a gente vai vendo o processo de médicos e aí você chega à conclusão que você sempre teve a doença celíaca. Eu sempre tive. Eu sempre tive dores abdominais fortíssimas. Na minha juventude, para 19 anos, eu tive endometriose, que também é uma sequela da doença celíaca.
Olha só. E então, assim, no montante, né, com 32 anos, eu descobri, mas eu descobri por quê? Eu tive 18 pólipos intestinais. Nossa. Porque Meu com o Deus. consumo do farelo de trigo, né, do germe de trigo, farelo de trigo na alimentação, na dieta, ele foi só piorando a minha digestão, porque como eu não digeria, Ele foi só se acumulando. foi só se acumulando e foi inflamando todo o meu intestino, e foi criando os pólipos e desencadeou um tumorzinho, que aí sim foi feita uma investigação. Nossa, olha o caminho. Na verdade, se eu não Que tivesse, processo. eu até falo, né? Se eu não tivesse os pólipos, se eu não tivesse o tumor, talvez eu tivesse morrido sem saber que eu era celíaca. Você vê, eu sempre falo isso para meus pacientes, é uma crise, você passa por uma crise para começar a se curar, né? Exato. O início de uma crise é o início de uma cura. Exato. E além dessas dores, né, específicas, intestinais, você também tinha alergias, dores nas costas, dores musculares? Então, eu tinha dor articular, né? Mas é aquela. Eu tenho o hábito de falar para todo mundo, quando alguém reclama de qualquer dor para mim, eu falo para a pessoa assim, eu até falei para Laura, não acostuma com a dor. Não fala assim, você sempre teve essa dor, porque eu sempre tive certas dores que talvez se eu tivesse ido atrás, eu não tivesse passado por N situações de médicos, exames, porque eu levei 3 anos para me conseguir o diagnóstico. Nesses 3 anos, eu fui de médica em médica, cada vez eu me sentindo mais louca. Entendi. Porque não dava nada em nenhum exame, e eu falava que eu tinha dor, eu tomava, tipo, uma cartela de Buscopan por dia. Nossa. Caraca. E assim, era igual água e a dor não passava. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, já sei, né, que a gente adora dar diagnóstico, né, a gente se acha médico. Aí eu falei assim, a minha endometriose voltou, porque a dor que eu tinha da endometriose era bem parecida. E eu fui na minha médica. Como a minha família é de histórico de câncer, essas coisas, a minha médica falou, vamos olhar direitinho, vamos fazer mais alguns exames. Aí, na hora que ela foi apalpar uma região do meu abdômen, eu falei para ela, é aí que tá doendo. Daí, eu mesma falei para ela, é o ovário, não é? De novo dando problema. Aí ela, Adriana, que é intestino. Vou te encaminhar para um proctologista. Nossa. Aí, a hora que ela falou aquilo, eu falei, ai, coisa boa. Não é, porque Já. nenhum médico vai Intestino de uma ainda? vez, assim, né? Aí ela me encaminhou para o procto, que daí foi quando eu fiz a colonoscopia e saiu o resultado dos pólipos, a biópsia e tudo mais. Aí a gente começou a investigação. Mas mesmo no consultório dela, eu ainda cheguei a falar para ela, você é o último médico que eu venho. Daqui eu quero um encaminhamento para um psiquiatra. Porque não é impossível, né? Eu falei E assim, você nossa, eu teve- devo estar com doença psicossomática. Sim, porque eu fibromialgia, eu alguma falei assim, coisa porque ninguém acha, eu já tinha feito milhões de exames, todo mundo ao meu redor vendo eu reclamar de dor e tudo, mas daí já começa a te julgar, né? Ai, só Inclusive, você reclama. comentou, né, da fibromialgia ser uma consequência da doença celíaca, né? Exatamente. Eu Que ela tive a pode ter fibromialgia por causa da doença celíaca. Aí eu falei assim, nossa, eu quero então ir para um psiquiatra, porque eu estou somatizando e estou transferindo para o corpo, porque nenhum exame dá nada. Sim. Aí quando, né, tive o diagnóstico, eu brinco, né? As pessoas falam assim para mim, você ri muito quando você fala da doença celíaca. Que eu falo assim, gente, a melhor coisa na minha vida foi eu ter um diagnóstico. É. Sim. Porque eu me achava louca. E as pessoas tendem a achar que diagnóstico é uma coisa que é uma cadeia, uma prisão, né? E pelo Exato. contrário, é uma liberdade, porque aí você tem o caminho. Você tem para onde olhar, né? Exatamente. E isso, você fez do seu limão, você fez uma limonada. Hoje você trabalha com isso. Total. É, porque antes eu trabalhava com confeitaria. Ah, que maravilha, gente! Gente Ah, do céu. mais uma Que assassina em série. Suicida. E ainda tentei, viu? E ia lá fazer meus bolos para os meus clientes. Eu fazia bolo personalizado. Mesmo depois que você descobriu, você continuou trabalhando ou não? Trabalhei. E Trabalhei isso te porque afetou uma que bastante? eu demorei 1 ano para aceitar o diagnóstico, né? Você estava brigando contra. Porque daí você vai ler na internet, o que você encontra? Alergia ao glúten, né? Que bem muita coisa errada, né? Eu falo que não é muito legal a gente procurar as coisas na internet, né? O Dr. Google, né? Ele é sensacional. Aí eu comecei a procurar e tudo que eu via de alimento que era alérgico, eu pensava assim, mas morre. E a minha família é de padeiro e confeiteiro. Então, como que eu recebo um diagnóstico Tô desse? vivona. Exatamente. Não morri ainda. Estou aqui de boa, Então, com a cara não corada. Imagina, não é meu resultado esse exame, não é meu, né? Então eu demorei, então eu continuei trabalhando.
E a minha médica, ela foi muito minha psicóloga, porque como ela trabalhava com medicina integrativa, ela meio que cuidou de mim, assim, tipo, pegou no colo, também deu muita surra, né? Sim, apanhou bastante, né? Muito, muito, muito. Dela teve que pegar na onde me doía, para ela fazer saber onde que eu estava seguindo o meu rumo. Sim. O que foi mais difícil parar de comer? Olha, para mim foi tudo, porque minha Tudo? família assava salgado de hora em hora, né? Porque eles trabalham com isso. Imagina você estar dentro daquele ambiente e não poder comer. Nossa senhora, foi campo de guerra mesmo pra você, né? Foi tipo assim, aí eu sei que eu cheguei um dia chorando no consultório dela e falei que eu não conseguia. Falei para ela, eu não consigo. É muito difícil. Aquele vitimismo, né? Você como psicóloga deve saber bem. Mas não é nem um vitimismo, é uma dor, né? Você tem que validar. Porque eu falava assim, não, mas eu me fazia muito de vítima, sabe? Não, porque eu não consigo, é muito difícil, olha onde eu trabalho. Aí ela começou a meio que moldar, né, esse aspecto. Daí ela falou assim, o que você faz para comer? Como que começou a sua vida? Porque eu comecei com confeitaria, postando as coisas que eu fazia para o aniversário do meu filho. Olha. Aí ela falou assim, então, começa a postar sem glúten, para você comer. Que eu falava para ela, eu perdi o emprego, não tenho saúde. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Você não teve que só ressignificar a alimentação, você teve que Tudo. ressignificar a sua vida, né? Total. E o medo também de, não sei, você falou que você tem um filho. Então, aí ela virou e falou para mim, né? Ela falou assim para mim, tira por uma semana inteira. Ela falou assim, seja fiel com você, não comigo. Tira por uma semana. Se nessa uma semana você não notar nenhuma diferença em você, aí você vai operar, faz a cirurgia dos pólipos, faz tudo que você tem que fazer e vida que segue. Olha, foi super inteligente essa médica. Muito, porque como eu estava na base do Buscopan, aí eu virava... E a gente se engana, né? Porque, tipo assim, ia tirar o salgado do forno para eles, porque eu continuei trabalhando por um tempo com isso. Aí você sempre pega aquela beliscadinha, né? E come, e você vai se enganando, né? O tempo todo. Aí eu tirei por uma semana. E nessa uma semana eu não consumi mais nenhum tipo de remédio, eu não tive mais dores. Olha. Aí eu falei, Extremamente inflamatório também, né? eu tenho que me render, que é verdade. Eu tenho essa doença e devo ter desenvolvido ela somente agora, né? Odri, e nesse processo, né, quando você teve o diagnóstico, a sensação de exclusão mesmo. Terrível. Como que é? Conta isso. Porque tem os dois lados, né? Tem um lado que você se sente excluída por você não poder fazer parte, mas tem o lado das pessoas que sentem uma certa dó de você. Então, eu acho isso muito interessante da gente pontuar, porque, assim, eu me sentia totalmente excluída. Só que, é igual eu falei pra você, eu sou bocuda. Se eu tenho uma amizade com você e você vira a cara para mim, eu vou atrás de você. Se eu gostar muito de você, eu vou atrás de você. Eu quero saber por que você não está falando comigo. E quando os meus amigos começaram a me excluir, muitos debochavam. Eu acho que, assim, eu falo que a doença celíaca, eu hoje considero a doença celíaca como um presente. Que legal. Na minha vida. Porque só fica quem é capaz de entender todo o meu processo. Sim. Porque não é um processo fácil. Para você me receber na sua casa, você vai ter que ter N cuidados, né? Meus amigos, por exemplo, estão em dúvida, eles mandam um rótulo e eles até escrevem assim para mim: não tem glúten, mas tem contaminação cruzada. Olha, que legal. De tanto que a gente aprendeu a criar esse vínculo. Então eu falo assim, a doença celíaca foi um presente para mim. Porque muitos se afastaram de tipo assim, entrou numa modinha do glúten, está fazendo frescura porque não quer comer. Entrou no CrossFit, virou a que não come mais glúten. Virou a que não come glúten. E muitos não me chamavam por dó. Porque no começo, quando eu não aceitei o diagnóstico, eu realmente chorava. A pessoa comia, não, pode comer na minha frente, daqui a pouco você ia olhar, eu estava chorando. Meu Deus. Gente. Nossa, que triste, não, e é né? aquela sensação, né? Você tá aqui comendo, imagina, tá aqui comendo, a pessoa tá assim... Você fala assim, e daí você faço? tenta não chorar, né? Aquela coisa, você é forte, né? Aí cai uma lágrima, você limpa. Gente, é muito difícil, porque o emocional, porque ele você é não muito quer ficar ligado. longe das pessoas, né? A comida, ela não é só comida, né? Ela tem muitos significados. No seu caso, era seu trabalho, seus amigos. Exato. Tudo, né? Tudo. Então,
É É bem o que a gente estava complicado. falando sobre o emocional, né? Que ninguém chama a gente para comer um pé de alface e tomar água com gás, Ninguém. né? Ninguém fala, Ninguém, olha, fiz uma saladinha de alface com pepino aqui, uma Vem delícia. aqui. Que a Não, lei mas olha, não eu restringe o comer, né? Mas tem... Mas eu cheguei, teve um pessoal, eu participava de uma escola antes, que foi bem quando eu decidi mesmo não tirar o glúten e tudo mais, então eles acompanharam esse processo, da Adriana de antes e da Adriana depois do glúten, né? Aí eles fizeram toda uma pizza, e eu já estava muito bem resolvida, não vou comer, não me faz bem, não é meu mundo, né? E aí eu cheguei lá e eles compraram e eu fiquei me sentindo tão mal, porque eles compraram todas as pizzas integral, de massa integral, pagaram uma fortuna Porque acharam que você podia comer a integral. fazer, Gente. porque daí eu podia comer. Então, Aí você chega naquela, daí você sente naquelas, eu não sei, sabe, é uma sensação assim que eu estou incomodando as pessoas, né? Não é nem isso Porque que é você tava difícil desfeita. você. Eu tô causando um transtorno. Porque daí eu falava assim, então eu também não posso comer isso. E como é que fala isso daí, né? Exato. É Vou comer muito só um pedacinho e difícil. cair dura aqui? Não, e daí eles tentam te explicar que é sem farinha branca, né? Mas a questão não é a farinha branca. É a farinha. E as pessoas tendem a achar que é mais fácil para adulto, porque adulto é mais maduro, vamos dizer assim. Mas eu acredito, você pode confirmar, que quando é com criança, parece que é mais fácil, que eles se adaptam melhor. Eu que eles, acredito que eles que não sim. tenham o trajeto todo, ele já sabe que não pode. Eu já conheço muitas crianças celíacas, inclusive... Eles não têm a memória afetiva. Exatamente. Que é a memória afetiva que pega a gente, sabe? Eu falo assim, que eu faço produtos, meus produtos são baseados no meu filho, né? Porque meu filho tem amigos. E amigos vão na casa da gente, né? Sim. E na minha casa não pode entrar glúten. Nossa. Aí, então, tudo que eu via que eles gostavam, eu tentava transformar em alguma coisa gostosa, sem glúten. Para que quando eles chegassem na minha casa, eles não excluíssem o meu filho. Nossa, olha, nunca pensei por esse lado. É um mundo, né, diferente. É um mundo Quanta gente diferente. excluída, não é mesmo, gente? Então... É um mundo diferente, né? Porque o meu filho se adaptou melhor que eu até ao meu diagnóstico. Ele, às vezes, lia as coisas e ele falava, mãe, não pode comer isso daqui. E eu falava, é só contaminação cruzada. E Olha todo só. mundo da sua casa daí entrou na sua alimentação, na sua dieta. Entrou. Mas só você tem o diagnóstico, seu filho... Só eu que desenvolvi o gene. Ah, sim. Só Ah, você. Seu filho Apesar não. de ser genético, então ele não é obrigatório que ele desenvolva. Ele pode ter Não. adormecido ali só. Você pode viver a vida toda uma vida normal, como se nada tivesse Odri, acontecido. se a pessoa tem o gene, né, da doença celíaca, e, por exemplo, no caso, Sim. vamos supor que eu tivesse um filho, no seu caso, o emocional pode desencadear isso? Isso Olha, é comprovado ou não? eu acredito muito que o emocional ele desencadeia, sim. Eu falo por mim, né? Eu estava num processo de separação já do pai do meu filho. Eu estava num turbilhão de coisas acontecendo. Não estava bem comigo mesma, com um monte de coisa. Então, eu acho que aquilo ali deu uma desencadeada muito... E aflorou tudo. Muito forte, sabe? Eu acho que tudo que tinha que sair do corpo saiu, né? Tem que passar por um turbilhão para poder Exato, ver a luz, né? Exato. E como ele eu falo assim, como a doença celíaca, eu acho que ela ensina muito a gente a falar não, né? Não Incrível. posso, não quero. Eu lembro de você me falar isso no ensaio, eu guardei isso, viu? E eu não tinha esse hábito, eu fazia o mundo dos outros felizes, o meu depois a gente vê. Amanhã Olha eu só. fico 4 dias em casa no vaso sanitário, mas tudo bem, eu vou agradar porque você trouxe um docinho para mim. Exatamente, eu não queria desagradar as pessoas e tudo mais. Então, o problema do não desagradar, né, é que você passa mal sozinha, você fica ruim sozinha, e para que ninguém veja e tenha dó de você sobre E isso. para que o momento do outro tenha sido prazeroso enquanto com você, né? Só que daí desencadeia um monte de coisa, né? Porque daí tem o lance da frescura. Ah, então é frescura. Isso é tão simbólico, né? Você já alugou um triplex aqui na minha cabeça. Isso é tão simbólico porque quando a gente tem qualquer problema emocional, e o seu era uma questão, assim, orgânica, física, Sim. palpável, né? Mas quando a gente tem qualquer problema emocional, seja depressão, a primeira coisa que as pessoas falam é isso, frescura. Frescura. Então, pra você foi frescura.
Aí depois as pessoas não conseguem lidar com a sua dor e elas se afastam. Você Exato. também teve o problema do afastamento. Até que você aprende a dizer não para as pessoas e para você mesma, Pra você. falar os seus sims, meu né? sim, E é. selecionar as pessoas que importam. Eu ia falar isso Muito agora. louco, Essa né? seleção, né, das pessoas. Isso que eu ia comentar. É nessa hora que você vê quem vem, né? Exatamente. Quem está com você de verdade. Exatamente. Porque é um processo muito doloroso para quem está vivendo, mas para quem está de fora, que ainda não conhece, não entende, Sim. ela tem que gostar muito de você. Muito, e a pessoa tem que entrar de verdade no seu universo, né? Eu saio com os meus amigos e vamos em algum barzinho. Aí dá vontade de comer alguma coisa. Todo mundo na mesa pega o cardápio e dá na minha mão. Primeiro. Vê aí o que você pode comer do cardápio. Ah, isso Isso é amor também, né? É amor, eu falo, Isso é muito educa, amor. né? Você É. educou as pessoas e as pessoas quiseram ser educadas. Que eu acho E que é um respaldo eu que eu acho que acho eles que- levam para todos, né? E eu acho que é uma coisa assim, de você falar com carinho, sabe? Igual assim, eu fiquei com muita raiva do meu diagnóstico, assim, pela exclusão, por N coisas, né, que foram acontecendo na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que, assim, é muito mais fácil você ser honesta com você. Primeiro, né? Então, assim, eu aprendi a falar com as pessoas com carinho, que é uma coisa que eu falo muito na minha loja. Fala com carinho com as pessoas, porque ninguém sabe a dor que você está passando. Exatamente. Ninguém tem dimensão da dor que você está passando. E não tem alcance, né? E é a mesma coisa, eu fico, às vezes, irada, por exemplo, com uma mãe que vem comprar meu produto e fala que o produto é caro. E aí ela fala assim, não, vou comprar de fulano porque uma contaminaçãozinha, uma coisinha assim, não faz mal. Eu falo, você não tem noção da dor que o seu filho sente, né? Tal. Surreal, né? Esse negócio Porque que só você quem falou, tem a dor tem a porque- dimensão Sim, e sobre você pode aquilo. falar com propriedade, né? E aí eu falava assim, e eu falava sempre com muito carinho, não posso. E o que eu falo para as pessoas que são diagnosticadas e que eu faço até hoje? Aonde eu vou, eu levo meus produtos. E não é questão de vender, é questão de mostrar para a pessoa que tem vida. Sim. E assim, olha, eu vou. Só um adendo, tá? No dia do ensaio dela, ela trouxe 3 opções. Foram 3 ou 2, chocolate e maracujá. Maracujá. Não sobrou nada, né, Paty? Do de chocolate. Então, não deu e- tempo nem de trazer para outras pessoas experimentarem. Isso porque é bom de muito verdade. legal. Isso é muito legal porque todo mundo tem Porque alguém você que fala, conhece. Não, e você fala assim, é sem glúten. Credo. Ou a pessoa entorta a cara porque é fitness, ou ela entorta a cara por puro preconceito. E realmente as coisas antigamente eram horríveis. Esfarelavam na boca. Eram horríveis. Então, igual o nome da minha loja é do Fit ao Fat, né? Justamente por isso, porque eu não queria que as pessoas entrassem lá dentro na hora que eu falasse a loja toda é sem glúten. E as pessoas já não quisessem nem chegar mais perto da loja. preconceito, sabe? né? Aí, mas eu falo para as pessoas, leva, conta a sua experiência sobre a comida que você está levando. Porque, igual, eu chego agora num lugar, eu tenho maior tranquilidade de comer entre os meus amigos. E, assim, quando eles estão em dúvida de alguma coisa, eles falam assim, a gente leva a bebida, você faz a comida, você faz o menu? Porque daí você pode participar de tudo. Que legal. Gente. E Dri, você bebe Olha, apresenta cerveja seus sem amigos. glúten? Ah. Eu bebo, mas eu não gosto, sabia? É? Eu nunca gostei de cerveja. Ah, tá. Você não gosta da cerveja. Eu nunca gostei de cerveja. Porque é hoje que a gente vê isso, né, no mas mercado. A Não gente, tinha. a gente é bobo, né? Porque você não pode, você quer, não é assim? Exatamente. Você não pode comer bolo de chocolate. Eu nem gostava de bolo de chocolate, mas agora eu você quero vai comer. você vai fazer Exatamente. uma dieta, você nunca ligou pro açúcar no café, mas porque você não pode tomar Aí você café tem com açúcar, vontade. você tá com vontade de tomar café com No açúcar. final, todo mundo todos somos grandes mimados, né? Exato. Ô, Dri, e fala uma coisa. Eu tô cheia das perguntas, tá? Apesar de não ter um cronograma aqui na minha frente. Não, e antes dela perguntar, eu só quero fazer o seguinte: além dos seus produtos, eu quero conhecer seus amigos que a gente tá precisando no caso de bons amigos assim. Gente, Porque olha, são todas. ganda Mas mesmo. eu acho que é a gente que faz isso, sabia? Essa ligação, assim. Você atrai aquilo que, né, você conquista. É porque, assim, quando eu tive o começo do meu diagnóstico, eu tive muita dificuldade. Tinha dificuldade com a família do pai do meu filho, eu tive dificuldade com muita gente ao meu redor, mas eu acho que eu tava nessa energia da dificuldade também, sabe? Tudo era difícil, tudo era pesado. Tudo é complicado, né? Aí depois quando você aceita, eu acho que daí você atrai pessoas que estão
dispostas a ouvir sobre isso, né? Igual eu às vezes vou servir na igreja que eu vou dar aldeias de vidas, né? Eu sou da aldeia também! Que legal! E normalmente eu tô na cozinha, porque normalmente tem principalmente na Diadols, tem alguma criança com alguma restrição. E todo mundo que tá na cozinha comigo sai aprendendo a ler rótulo. Gente, que demais. Você acha que você vai conversar Porque com uma celíaca, que você tem uma coaching de vida, de amizade, de energia? Porque lá você vai mostrar, lá é tudo doado, né? Os alimentos são doados, então não tem como, né? Você fala, não, esse daqui eu não quero, né? Então, tipo, eu ensinava todos eles. Então, assim, os adultos sempre lia rótulo. Às vezes mandava, tia, esse aqui tem glúten, né? Ai, que bonitinho. Só que legal. Porque acho que a gente mostrar um lado que ninguém é obrigado a saber, né? Até porque hoje o diagnóstico está muito mais simples, né, de ser encontrado. Porque, mas no seu caso, o né, julgamento das pessoas ainda é pesado, o mesmo, né? O julgamento, eu vejo pelas pessoas que entram na minha loja. E assim, eu falo assim que a loja ela está sendo um portal para mim, sabe? Porque assim, eu imaginava que seria uma coisa bem legal, né? Você entrar numa loja sem glúten. E assim, só que universo tipo Disney. Exatamente, porque eu pensava assim, uma loja sem glúten, que legal. Só que assim, eu consegui mexer até com a cabeça da minha família toda, porque eu não tenho funcionários, então eu tenho os meus escravos, que são minha família. Os funcionários Então, CLT. Como é bom aprender a falar não e sim para si mesmo, né? Por livre, espontânea, vontade, forçados, eles estão todos lá. Por seu livre, espontânea pressão. Só que daí eles viam o meu lado. E aí tem aquele lance do emocionada, né? Você é muito emocionada, né? Porque uma coisa que você sempre vai ver num celíaco é que ele dá valor nos detalhes. Precisa, né? Que senão é um risco. Mas, o assim, detalhe nos detalhes de amor, igual você falou. Tipo, uma pessoa ler um rótulo e te mandar uma foto, pra gente, isso daí é o maior carinho que existe. Que legal. Olha lá, ó. Vai conquistar a Adri. A Adri tá solteira, tá, gente? Não a Adri tá solteira no mercado. Não mande rosas, mande rótulos. Não me vai mandar bombom pra Adri, pelo amor de Deus. Manda rótulo. Ser com glúten. Não vai mandar bombom, não vai mandar bolo, não vai mandar nada. Você vai mandar rótulo. Ó, conquistou o coração. Aí a gente vai feliz, né? Só que a minha família, eles falam assim, a Adriana é muito intensa, ela é muito assim, por isso que ela é assim. E aí eles estão vendo que não é assim. O meu mundo, o meu universo, a gente fala que a gente é 1%, né? Que é 1% da população mundial é celíaco, né? Caraca. O meu 1%, ele é assim. Tanto que todo mundo que entra na minha loja que é celíaco, você vê o olho brilha na hora que você fala assim, a loja inteira é sem glúten, você não precisa de ler rótulo aqui. Ai, que delícia, né? Eu fico me Imagina. imaginando nessa. Então... É a mesma coisa se um dia eu entrasse e falasse assim, ó, tudo isso daqui, ó, não engorda. Nossa! Maravilhoso. Pode comer à vontade. É isso mesmo. Mas assim, a loja está sendo um patamar diferente, porque é igual você falou, eu sempre tive a visão das crianças recém-diagnosticadas como uma bênção. Uma porque não desencadeia outros tipos de doença, uma porque não tem memória afetiva, então é tudo bem mais simples. Uma coisa que eu nunca pensei que eu vivo na minha loja, e eu me emociono muito de falar. Elas também nunca tiveram convívio social. Nossa, faz todo sentido. Elas né? nunca sentaram numa praça de alimentação para comer. Ai, As festinhas infantis também. A dos minha amigos. loja, ela fica dentro de uma praça de alimentação. E eu recebi a semana retrasada uma menininha. E realmente ela estava com o olhar da Disney. Porque o meu sonho é ir para a Disney, né? Então... Você sabe como é o olhar. Eu sei como que é aquele olhar. Eu conheço. Aí ela chegou e ela ficava encantada com tudo. E eu falava assim, meu Deus, que essa menina tá olhando tão encantada, né? Aí a mãe dela falava, pode pegar. Daí ela pegava, daí ela ia lá de novo, olhava, porque tem umas prateleiras de produtos que não são meus, mas de produtos que eu sempre quis consumir muito, então tá lá na loja para todo mundo comer. Aí ela pegava e ela sentava na mesa e ela ficava meio que idolatrando aquilo antes de comer, Tava né? emocionada, Nossa, né? que Mas valor, não né? é o comer, é o sentar. É o ritual. Daí a mãe dela... Sentir única ali, né? Aí a Não. mãe dela virou e falou pra mim, ela falou assim, por isso que eu tava te mandando mensagem, porque eu não tava entendendo, sabe? A mãe dela me mandava mensagem todo dia querendo saber tudo que tinha. Eu falei, mas meu Deus, essa mulher vai comprar a loja inteira, né? Porque todo dia ela quer saber tudo que tem. Daí um certo dia eu falei que tinha coxinha, tinha não sei o quê. Então eu vou aí.
Aí, daí ela me falou, eu sou a pessoa que te pergunta. Daí eu falei, que legal, que bom que a senhora vai encontrar hoje tudo que a senhora quer, né? Daí ela falou, não é que ela nunca sentou numa praça de alimentação. Ai, gente meu do Deus. céu. Porque não tem o que a gente comer numa praça de alimentação, a não ser Nada, batata né? frita, né? É. Aí aquilo me deu uma coisa, assim, sabe? Ao mesmo tempo que te dá um carinho, né? Tipo, nossa, eu tô podendo fazer isso por alguém, né? Sim. Aí eu virei e falei assim pro meu filho, falei, eu nunca tinha parado para pensar o tamanho que é uma restrição alimentar, né? É. Nossa, Adri, isso é muito profundo, né? Porque se você... Quando a gente fala de criança, principalmente, Mexe, porque é aquilo né? que você estava falando, né? Você sempre... Eu postei isso no Instagram essa semana, falando, seja gentil com as pessoas, você não sabe o que elas estão passando. Exato. Nós, como adultos, nós já temos já a percepção das coisas, né? Sim. Se um médico chega para você e fala, você não pode, você tem a consciência de que você não pode. Uma criança que foi diagnosticada depois de um tempo que ela já teve esse prazer, ela já teve esse conhecimento, É difícil. deve ser terrível. Mas o oposto também, né? O não ter vivido. Imagina chegar na escola, ontem eu fui tomar um sorvete, eu sentei no shopping para comer McDonald's. O que é isso? Mas não o McDonald's, mas o que é isso? Sentar na praça Mas de eu tenho uma alimentação. cliente que ela tem, o filho dela é celíaco e ninguém mais da família é. Aí ele foi, e esses dias ela estava falando para mim sobre isso até, que ele questiona muito ela. Daí eu falei para ela, leva ele num psicólogo para já começar a trabalhar esse lado, né? Sim. É um lado de marmiteiro. Ainda bem que a graça de Deus que tá todo mundo nessa vibe da marmita. É verdade. Isso mesmo, gente. Preconceito, eu apoio. ele ainda existe, mas já evoluímos muito, Muito. né, Adri? Daí, porque ele questionou, porque ele tem uma irmã adolescente, ele tem 10 anos. E ela começou a sair com os amigos. Aí ele falou para ela, mãe, e quando eu começar a sair? Como que eu vou comer? Nossa. Olha. Aí ela falou que dela ficou meio assim, daí ela falou, daí Idri, eu já marquei psicólogo para ele, Já tudo. entendendo, né? Eu falei para ela, porque comida é uma socialização, não Não tem adianta, jeito. né? É o que a gente tava Mas falando. assim, o adulto celíaco, ele tem um hábito de se vitimizar, que eu falo, no quesito assim, eu não vou pagar a mesma coisa que você, sendo que eu não vou poder usufruir daquilo. A gente leva muito a comida em primeiro lugar do que o momento que você está vivendo. Sim. Eu gosto muito de sertanejo, né? Que minha família é de roça, né? Em Minas. Daí a gente gosta Ai, que muito. gostoso. Nossa, imagina, ela é mineira. A celíaca mineira. Tolerância à lactose? Não, graças a Deus. Era muita sorte pra pessoa só, né? Porque queijo, imagina, gente. Mas aí eu fui para Jaguariúna. E eu vou para Jaguariúna e eu pago camarote Brahma. E milhões de celíacos contestam comigo, que é um absurdo, que não sei o quê. Eu falo, gente, eu não tô lá só pela cerveja e pela comida. Eu tô lá pelas pessoas que estão lá comigo e pelo ambiente que eu quero pagar por ele. Olha a Pela percepção. experiência, né? Olha a percepção disso, né? Que você falou, que essa é uma descoberta, né? Essa descoberta Sim. foi um portal que abriu na sua vida. Quem que hoje, numa situação de saúde pensa dessa forma? Né? Eu vou no rodízio. Mas eu vou fazer o quê no rodízio? Eu nem como tudo que tem lá. Por exemplo, o japonês sai no prejuízo comigo. Que eu como o que Comigo tem, o que também. não tem, Nossa e o sobrou do Senhora. prato do outro. Comigo. O peixe que tá também. chegando no caminhão. O peixe tá vivo, de olho aberto. A gente fica sem comer o dia inteiro para valer Fica. a pena. Mas quem nunca? Essa vai pro rodízio e você não come o dia inteiro. Gente, Faz não, coisa. Mas o come. que é o momento ali? Por exemplo, se tem uma pessoa nesse rolê que vai, né, nesse rodízio, que ela não come, qual é a visão dela de viver o momento que está sendo... As pessoas não vivem Não, as pessoas mais não o vivem. momento. Elas- Eu falo por mim porque eu como qualquer coisa, eu como de tudo. Mas assim, eu curto o rodízio, não só pela comida, Sim. porque eu adoro comida japonesa, mas porque eu penso no momento. Eu posso ir num Exato. restaurante japonês, sentar lá e comer um rodízio sozinha, mas que graça que isso tem? É o E ritual, né? E quem que vai fazer companhia? Porque eu tô falando do celíaco, eu tô falando a comida japonesa, porque não é todo mundo que come comida japonesa. Sim. A pessoa Então, mete assim, pau, né? Nossa, vai comemorar que aniversário nojo. Você vai comer- numa comida japonesa. Vai comer peixe cru. Ai. Eu falo, gente, mas e coisas? E é aquilo que você falou. Às vezes a gente não fala assim pra gente, fala assim pelo outro. Exato. Pelo que o outro tá sentindo e pela dor que o outro tá sentindo. O ir para você lá em Jaguariúna, eu vi as suas fotos, inclusive curti horrores. Quebrou tudo. Exatamente isso. Eu vou beber, mas por mim, ver você feliz e curtindo aquele momento, por ser sua amiga e por estar com você, para mim não importa.
E eu acho que é isso que as pessoas hoje não enxergam, né? Elas não veem realmente o lado a dor do outro. Ver assim, eles têm muito, o celíaco tem muito hábito de se sentir excluído. Ok, a gente é mesmo muito excluído pela sociedade. Mas é igual eu falo assim, gente, até quando você vai deixar de viver mesmo, viver momentos bons ao lado de pessoas que você gosta, porque você não vai comer. Até porque isso não tem como Ou mudar, porque né? você não vai beber. Não vai mudar. Não vai mudar, você vai deixar de viver. Você vai virar amarga para sempre. Vai virar uma insuportável. Isso, e é aquela coisa do extremismo, né? Nem todo mundo é celíaco. E nem todo celíaco também precisa se excluir por ser celíaco. Não precisa. Então, assim, achar essa balança. Caminho do meio, porque né? tem isso, né? Quando você descobre, você não quer. Aí quando você aceita, você às vezes passa por um extremismo do tipo assim, agora eu não quero mais ficar perto de ninguém. Exato. Hashtag todo mundo celíaco. Inclusive, você se excluiu mesmo, né? Quando você descobriu, né? Eu me excluí porque eu não suportava o olhar de pena das pessoas. Sim. Então, isso enraivece, né? E como eu precisava muito dos 6 meses de desintoxicação do organismo, então eu não era só o glúten. Eu tive que restringir uma série de alimentos. Então, tipo, imagina, só o glúten já é difícil. Né? Só aí eu por virava ele. pra pessoa e falava assim, não, mas eu só posso comer a carne da corinha, eu só posso comer... Mano, não vou. Tem um boi próprio, entendeu? É o boi que não tem hormônio, que não tem por causa hormônio. do corpo, tá naquela... É o boi que faz crossfit. Tem até isso. Eu achava que era só farinha e Não, só. é que eu tive uma restrição por causa do tumor que eu tive. E eu não queria operar o tumor, sabe? Porque minha família vem de uma história de muitos cânceres e tudo mais. Então, eu optei por um tratamento integrativo, onde cuidava só por alimento. Através do alimento, eu curaria o meu corpo. A medicina integrativa é Que sensacional. legal. Olha, isso eu não Aí, conhecia. para acontecer isso, você tem que desintoxicar o seu corpo de tudo que você come que não é saudável. Você vê. Eu falo para meus pacientes, né? Tem muito autista que é celíaco. Isso é uma coisa muito comum. Que tem muita intolerância a glúten e lactose. Mesmo que ele não seja, ele tem uma diferença. Ele é mais gritante se sim. ele retirar o glúten, Sim, né? é Cognitivo, né? inacreditável Cognitiva. como que as dores no corpo Mudam. de todos eles mudam. Porque uma das coisas que eu indico é isso. Reduz, especialmente em épocas de crise. Sim. Em épocas que geralmente as crises são sensoriais. Aí eu falo assim, olha, passa numa nutricionista e pede para ela te orientar numa dieta com restrição ou diminuindo o consumo de glúten. É inacreditável o resultado. Eu comecei a fazer a faculdade de nutrição justamente porque eu queria trabalhar a alimentação que eu já trabalho, voltada para autista e TDAH. É sensacional. Porque eu sei a correlação, né? Sim, é um organismo mais inflamado. E também porque tem muito celíaco, que é celíaco e não tem disfunção nenhuma orgânica, mas tem intelectual. Faz muito sentido. A gente tem aqueles névoas, né, que fala que você não sabe se é direita, se é esquerda, por contaminação com glúten e tudo mais. Olha só, às vezes você acredita que você está com algum problema Um psiquiátrico Alzheimer precoce. e na realidade pode ser doença celíaca. Tem uma página que chama Tropa dos Celíacos, que a menina que é dona da página, ela tem problemas neurológicos por causa da doença celíaca. Ela não tem disfunção nenhuma física, assim, digestiva, nada. Mas ela tem neurológica. E ela foi tratada por muitos anos como mimada, porque ela era agressiva, como uma menina... como que ela fala? Ela fala até... Ela fala assim, pessoas que têm problemas mentais mesmo. Olha. E não era doença celíaca. Disfunção intelectual, atraso. Olha que... Gente, tá vendo como essas informações... Tem que assistir, me explica que eu gosto, Tem cara. que assistir. Olha isso Gente, aqui. vocês não estão entendendo a quantidade de cultura que esse programa é. Gente, ó. Tem cultura, tem bom humor, tem gente inteligente, gente gente bonita, chora, gente gente caprichosa, gagueja. gente que gagueja, É gente tudo. que é felícia. Olha lá, ela até abraçou a capivara, E o gente. cheiro dela. Você viu? Olha, eu vou falar uma coisa. Esse assunto, como todos os outros, o problema do o único problema que esse podcast tem é que são 2 entrevistadoras que falam mais do que o Homem da Cobra. E aí a gente quer conversar, teria que ser uma gravação de 3 horas para cada entrevistada. 3 horas e 40. Eu tinha 7 perguntas para te fazer, não vou conseguir fazer Não, e ela nenhuma. não fez nenhuma. Mas a última, para que a gente tem que perguntar? Conta esse negócio do beijo na boca. Bom, porque isso que eu ia falar. Por Isso favor. a gente tem que fechar. Odri, porque, ó,
Tudo bem, é excluída, tem a parte triste, tem a parte chata, mas a gente quer rir um pouco da sua cara também, entendeu? Conta pra gente essa história do estar solteira sendo celíaca. É horrível. A gente sabe aquela história que o psicólogo fala que é o homem que tem que chegar. Não funciona. É você que tem que chegar. É. Porque a gente tem que falar, né? Eu depois que eu, né, saí de todo o meu luto e tudo mais, comecei a sair para a vida de novo. Aí eis que minha médica me manda um post, porque tudo para mim ela tinha que me mandar com artigo científico e tudo mais, que senão Gente, eu não depois eu acreditava. quero conhecer sua médica, porque eu já gostei dela. Ela vai ser a próxima entrevistada. Eu não acreditava. Daí ela me manda assim: beijo na boca de pessoa que bebeu cerveja não é contaminação cruzada. É ingestão direta por glúten. Ou seja, um bebum não pode chegar perto Aí eu da falei Adri. pra ela, ferrou, né? Falei assim pra ela, nunca mais vou beijar uma pessoa. Já tá difícil. Já temos uma certa dificuldade. Beijo na Tô lá boca. na balada, eu falo assim pra pessoa, troca essa cerveja por essa ice. Ó, faz um gargarejo. Faz um gargarejo aqui, vamos começar. Porque tem- Carvãozinho ativado, por favor. Tem que tomar, tem que escovar o dente, né? Tipo, umas coisas assim. É legal, porque vem aquele cara chato, insuportável. Ai, que bom, Ai, eu não não posso posso. te beijar que você tá bebendo cerveja. Na verdade, você não pode nem falar muito perto, porque tem uma distância segura pra mim, que é de 14 metros que você Não, pode e o ficar. melhor é que às vezes até eu tô às vezes bem bêbada, daí umas amigas minhas falam assim, ai, sai de perto dela, você tá bebendo cerveja. Gente, a pessoa não deve entender nada, né? Ela pode cair dura a qualquer momento. Ninguém entende. É, as beijo na loucuras, boca é né? coisa do passado, agora a moda é saber se tomou cerveja. É a sua música. É. Imagina a Adri chegando Não, com e eu o ainda- óculinho. não, daí- Ó, então tá, pra você me beijar, vamos lá. Eu tenho Comeu umas o quê perguntas. hoje? Não, o ruim é assim, né? Você começa a conversar com uma pessoa na internet. Aí você começa a desenvolver a conversa. Falando, puta, daí a pessoa fala assim, ai, queria te conhecer. Aí você fala, ai, vou ter que contar tudo, né? Então, aí Agora vem começa. você com esse Então. papinho de psicólogo. Não, você não tá entendendo. É bem Então, sério o que eu tenho que falar. Daí você já acompanha meu Instagram, né? Você sabe que eu sou celíaca. E olha, eu vou falar uma coisa. Esse podcast tem que ter uma chave de ouro para finalizar. Tem. A gente vai fazer um bate-bola. Você pode deixar eu perguntar a primeira Não, coisa? você pode perder tudo. Não, porque eu não sei se eu vou conseguir agora, depois Eu de acho que eu toda essa- também vou esquecer, mas vai, começa. A gente Então tenta. tá. Um bate-bola, rapidão. Vai. Um alívio. O diagnóstico. O Com diagnóstico. certeza. O diagnóstico. Uma tristeza muito profunda. Uma perda que você teve. Eu acho que perda não tive, não. Uma tristeza é julgamento. E uma saudade. Pão francês na chapa. Na padaria. Horroroso! É horroroso. Não é. Aquela gordura. Não é, não Odri, é. aquela Eu gordura ainda escorrendo vou na desenvolver chapa. essa receita. Eu falo para todo mundo. Eu falo isso. Falo, gente, o dia que vocês verem eu fazendo um pão na chapa francês, que você morre assim, ele tá crocante. Eu falei assim, você pode falar, a Adri morre amanhã. Cheguei. Que a vida Cheguei no dela ápice. chegou no O limite. dia que você fizer essa receita, você volta aqui pra mostrar pra gente. Pode ser, Adri? Pode ser. Pode ser semana que vem? Ah, é. Acho que é Odri, olha só. Não, eu acho que é um desafio e tanto pra você. Odri, que prazer receber você aqui, Obrigada. viu? Eu já tive esse prazer aqui outra vez, em um outro momento. A Adri me ensinou muita coisa, viu, Aline? Nossa, eu já aprendi muito. A Adri me ensinou muita coisa em relação, não à parte celíaca, mas em relação à vida, com todo esse aprendizado, né? A gente teve. Foi uma terapia que a gente fez no dia da nossa sessão, né? Tanto para ela quanto para mim. Saímos Dei modificadas. muito trabalho, né? Deu, nossa, muito trabalho. Idri, passa suas redes sociais, especialmente para quem é celíaco, que precisa aprender mais sobre isso, para as mães de crianças, que eu acho que é um conteúdo muito interessante e relevante. A página da minha loja chama Inclusive Temos. Aí tem um moço da rádio que ele fala Exclusive Temos. Exclusivo. Exclusivo. Quase um exclui que eu Quase. quase. Participação. A página Inclusive Temos. Lá a gente tenta agregar um pouco de tudo de restrição alimentar. É para celíaco, né? Que a gente garante a pureza do ambiente, de tudo mais, é o celíaco.
A página da Desglutei, que é onde tudo nasceu. Acho que até eu nasci ali de novo. Verdade. E a minha página, que agora que eu tô voltando, porque agora que eu me encontrei, né, senhorita? Muito bem. É isso assim que eu gosto de ouvir. Tá vendo? É isso que eu E é gosto. lá, às vezes, lá é a Adriana na vida real. É a Adriana num bar, a Adriana. E aí, se a pessoa pergunta, eu falo onde come seguro, os questionamentos que a gente tem que fazer. E a Adriana é uma pessoa incrível mesmo. E olha aqui, gente, se você que se sente excluído, vocês precisam ir lá na loja. Que daí vocês vão entender o que é uma exclusão e inclusão ao mesmo tempo. Sim. Ela é sensacional, né? A Débora já me mandou várias fotos. Eu não tive a oportunidade de fazer uma visita, mas eu quero tomar café com pão na chapa. Então, Ai, meu Deus. agende logo do essa céu. receita. Agiliza para descobrir essa receita. É isso. Pri, obrigada, Obrigada, viu? você. Obrigada pela dedicação, pelas informações. agradeço. Eu acho que é um assunto muito útil e muito, eu acho que muito pouco falado. Pouquíssimo. Né? Pouquíssimo falado. Eu acho que as pessoas realmente têm que ter uma noção maior do que é isso, né? Sim. E outras doenças, né, que são desenvolvidas e que muita gente não sabe, Sim, né? sim. Eu acho que é isso. Eu estou muito grata de ter você que aqui de agradeço. novo. Gente, é isso. Um beijo para vocês. Tchau, viu, gente? Sem Tchau, bolo tchau. pra Dri, viu? Por favor. Rótulos. Rótulos, muitos rótulos.